with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my... Como vão, queridos alunos do 7º ano? Espero que todos vocês estejam bem, né? E o que vai acontecer na aulinha de hoje, né? Nós vamos fazer a retomada do nosso conteúdo de fração, né? Só que hoje nós vamos falar sobre simplificação dessas frações. A palavra simplificação já subtende, né, a ideia, né, de simplificar, deixar algo mais fácil, tornar algo mais fácil, mais simples, né? Então vamos ver, ó. A simplificação de frações é feita dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isto seria o mesmo que eliminar todos os fatores comuns, obtendo uma fração mais simples e equivalente. Então, o que acontece? Normalmente, eu tenho uma fração que ela pode ser simplificada, ou seja, ela pode ser reduzida para ser transformada em uma fração mais simples, né? O que a gente chama de fração irredutível. E essa fração mais simples que eu vou conseguir chegar, ela é a mesma fração original, ela é equivalente à mesma fração original. Porém, né, eu eliminei todos os fatores comuns entre o meu numerador e o meu denominador. Então, toda vez que eu for fazer essa simplificação, eu tenho que dividir, né, o numerador e o denominador por um mesmo valor. Não posso dividir por valores diferentes. Então, vamos ver aqui as seguintes ideias, né? Ó, dentro da simplificação de frações, como eu já havia dito, né? A simplificação é uma operação que ele não muda o valor da fração. Então, a fração original é equivalente à fração simplificada, mas altera o numerador e o denominador para que a fração seja escrita de uma maneira mais simples. Então, quando eu faço, né, essa simplificação, o meu numerador e o meu denominador vão se alterar, porque eu estou dividindo eles por números iguais, né? Só que isso vai conseguir, né, transformar essa minha fração em uma fração mais simples. Isso muitas vezes ajuda a gente nos cálculos, né? Isso deve ser feito dividindo os termos da fração, ou seja, o numerador e o denominador, por um mesmo número inteiro maior que 1. Então, toda vez que eu conseguir dividir o meu numerador e o meu denominador por um número maior do que 1, um número inteiro, né, maior do que 1, e esse valor ser o mesmo, eu estou simplificando a minha fração. Aí ele diz assim, ó, quando não é mais possível utilizar o mesmo número para realizar essa operação, significa que a fração chegou à sua forma mais simples. Então, quando eu vou fazendo esses processos sucessivos de divisão e eu não consigo mais encontrar, determinar, né, um número que consiga dividir simultaneamente o meu numerador e o meu denominador, a gente diz que essa fração, né, ela já chegou à sua forma mais simples, à sua forma irredutível. Vamos ver esse exemplozinho aqui, ó. Olha só, eu tenho, né, a minha fração aqui, 4, né, 12avos, 4 sobre 12, né? O que acontece? Perceba que tanto o meu numerador quanto o meu denominador são números divisíveis por 4. Então, o que acontece? Eu posso dividir tanto o numerador quanto o meu denominador por 4, ó. Então, vamos fazer isso, ó. Dividindo por 4, eu vou resultar na seguinte fração. 4 dividido para 4 é 1, né? E 12 dividido para 4 é 3. Então, observe o que eu fiz. Eu dividi numerador e denominador por um mesmo valor. Ó, que no caso aqui foi o valor número 4. Esse valor é um valor inteiro e maior do que 1. Então, eu simplifiquei esta fração. Observa que
entre 1 e 3, o único número que divide, né, simultaneamente ao mesmo tempo os dois números é o próprio número 1. Então, quando isso acontece, né, eu cheguei à minha forma mais simples da minha fração. É o que a gente chama de fração irredutível. Então, não tem como mais eu simplificar, não tem como mais eu reduzir essa fração. E o que acontece? O meu 4/12 é a mesma coisa de 1/3. Então, ó, essas duas frações são justamente frações equivalentes. Então, eu consegui aqui justamente, né, simplificar a minha fração. Aí, o que que diz, ó? Simplificação pela divisão contínua. Então, nós vamos estudar agora os métodos de simplificação, né? A primeira simplificação é a simplificação pela divisão contínua, né? Para realizar a simplificação, basta dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero, até chegar a uma fração que não seja mais divisível. Então, eu vou começar, né, a dividir pelo mesmo número até que eu chegue à minha fração irredutível. Olha só, no nosso exemplinho aqui, nós temos, né, 4/8, né? Observa, numerador e denominador são números pares, ou seja, números divisíveis por 2. Então, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, ó. Dividindo o numerador e o denominador por 2, o mesmo número, lembrando que tem que ser o mesmo número, eu consigo chegar à seguinte fração, né? 2/4. Mas perceba que 2/4 também dá para dividir por 2 os dois números, né? Então, vamos lá, dividir novamente o numerador e o denominador, e eu chego a esta fração aqui, ó, 1/2. 1/2, o único número que divide simultaneamente os dois, né, é justamente o 1. Então, eu cheguei aqui, né, à minha fração irredutível, a minha fração que não é mais divisível, não tenho como mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número que não seja o 1. Então, o que que eu fiz? Ó, eu fiz divisões sucessivas até eu chegar à minha fração irredutível. Então, esse é um método, né, de simplificação. Você vai dividindo, né, por números até que você chegue à fração irredutível. Mas, professora, se eu não quiser ficar fazendo essas divisões contínuas, né, sucessivas, o que que eu posso fazer? Nós temos um método chamado de simplificação pelo MDC, ou seja, máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum, MDC, corresponde ao maior número inteiro, né, positivo, capaz de dividir os números dados e fazer com que o resto da divisão seja igual a zero. Então, a gente sabe que o MDC é o máximo divisor comum, ou seja, o número, né, que é o maior número que divide os números simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, quando eu descubro o meu máximo divisor comum, eu automaticamente, a partir do momento que eu divido, né, o meu numerador e o meu denominador por esse divisor comum, eu chego automaticamente à minha fração irredutível. Então, vamos lá, ó. Observa aqui, né, o meu exemplo, 12/16, nós vamos fazer aqui o MDC. Fazendo o MDC, né, de 12/16 do numerador e do denominador, vamos dividir primeiramente por 2, né? Dividindo 12 por 2 eu tenho 6, 16 por 2 eu tenho 8. Novamente dá por 2, então vamos dividir novamente por 2, né? 6 por 2 eu tenho 3, 8 por 2 eu tenho 4. Novamente, né, eu posso dividir aqui agora só por 2. Mas observa o seguinte, né? Eu cheguei aqui em 3 e 4, então só dá para eu dividir por 4 primeiramente, por 3, perdão. Aí fica 3 dividido para 3, 1, e repete o 4, e depois eu vou dividir por 4 novamente, né? Aí eu chego à minha formazinha 1. 1 repete o 4 dividido por 4 é 1. Observa o seguinte, quais foram os números que dividiram simultaneamente os meus dois números aqui, o meu denominador e o meu numerador. Meu numerador e meu denominador. Foi esse 2 aqui, né, que conseguiu dividir simultaneamente, e esse 2 aqui também. Então, o que que acontece, né? O meu MDC vai ser justamente, né, a multiplicação desses dois termos que conseguiram dividir simultaneamente
é o meu numerador e o meu denominador. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, isso significa que o máximo divisor comum entre 12 e 16 é 4. Então, quando eu divido o numerador e o denominador por 4, eu chego à fração 3 sobre 4. E essa fração é a fração irredutível, que é a mesma fração. Essas frações são equivalentes. Então, perceba que a forma do MDC, ela consegue já me fazer direto chegar à minha fração irredutível, sem eu precisar estar fazendo divisões sucessivas. Então, como eu já havia dito, né, as frações são equivalentes, ou seja, elas representam a mesma coisa. Observe o seguinte, essa primeira fração aqui é 1/2, certo? 1/2. E essa aqui é 2/4. Mas se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, 2 dividido para 2 é 1 e 4 dividido para 2 é 2. Então, vai chegar a 1/2 também. Então, isso aqui, simboliza o mesmo meio. Essas frações são equivalentes. Observa que até visualmente dá para você perceber que isso significa a mesma quantidade, né? Aí ele diz que 4/8 também equivale à mesma quantidade. Então, o que significa? Se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4, eu vou chegar, né, à fração 1 sobre 2, porque 4 dividido para 4 é 1 e 8 dividido para 4 é 2. Então, essas três frações, representam a mesma quantidade, o mesmo valor. Por isso, são frações equivalentes. Então, olha só a importância da gente aprender a simplificar, né? Da gente aprender a entender esse processo de equivalência entre essas frações. Agora, né, para fixar melhor, vamos ver aqui alguns exercícios, perdão. Exercício, né? Simplifique as frações abaixo. Observe essa fração, 7 e 21. Eu tenho dois números, né? Onde o numerador é 7 e o denominador é 21. Vamos pensar numa coisa. Observe que 21, ele é divisível por 7, porque 7 vezes 3 é 21. Então, eu tenho como dividir tanto o numerador quanto o denominador por 7. Dividindo por 7, ambos, né? Porque tem que ser pelo mesmo número, eu chego à fração 1/3. E 1/3 a gente já viu que é uma fração irredutível, porque não tem como eu dividir, né, ambos os números por um valor maior do que zero, um valor que não seja 1. Porque o único número que divide simultaneamente aqui, né, é justamente o valor de número 1. Então, chegamos aqui à nossa fração irredutível. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Eu tenho uma fração 9/12. Vamos usar a técnica do MDC. Vamos calcular o MDC de 9 e 12. 9 e 12, né? A gente pode dividir os dois por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Agora, perceba que eu tenho 3 e 4. Não tenho números, né, que dividam os dois simultaneamente. Então, primeiro eu divido por um, depois eu divido por outro. Então, vai ficar o seguinte, eu vou dividir primeiramente por 3, né? 3 dividido para 3, 1, e o 4 só repete. Agora, eu tenho que dividir por 4. Então, o que eu vou fazer, né? Repete 1 e 4 dividido por 4 é 1. Então, eu cheguei aqui no meu 1, eu paro, né? Então, o que acontece? Qual foi os números que conseguiu dividir simultaneamente o 9 e o 12? Exatamente, só esse 3 aqui, né? Então, isso significa que o 3 é o máximo divisor comum. Então, é o maior número que divide simultaneamente 12 e 9. Então, vamos lá. Dividindo a nossa fraçãozinha por 3, né? 9 e 12 por 3, simultaneamente numerador e denominador por 3, eu chego à minha fração irredutível, minha fração irredutível 1/4. Então, essa aqui é a fração irredutível, simplificada, de uma forma mais simples. Compreenderam isso, pessoal? Então, muito obrigada pela aula de hoje, pela atenção de vocês e até a próxima aula. Um beijo!